A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 12, que traz por título João Marcos, a importância de aprender com os erros. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Lição de número 12 dos juvenis do terceiro trimestre de 2025, que traz por título A importância de aprender com os erros. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, vai uma observação. Nesta aula, não vou colocar a dinâmica no final deste vídeo. A dinâmica desta aula vou estar colocando nesse canal aqui, olha, Descomplicando EBD. Preciso fazer aqui alguns testes e por isso a dinâmica não vai estar no final do vídeo. A dinâmica da lição número 12 do Juvenis está nesse canal Descomplicando a EBD e vai porque está uma bênção. Então você pode iniciar a aula realizando a dinâmica com seus alunos. Agora, caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site, pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Juvenis, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada são materiais que vão estar ajudando o seu entendimento. Pega essa dica, professor. Mas também, se quiser, pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você vai perguntar aos seus alunos, quem foi Marcos? E quem foi João Marcos? São a mesma pessoa? Se eles já leram o livro de Marcos, será que nós vamos estudar hoje a história do autor do Evangelho de Marcos? Com quem ele andou? Com quem ele aprendeu? Será que sempre ele tomou as decisões certas, erradas? Deixa aqui nos comentários as respostas e pergunta também seus alunos. E lembrando a você, essas perguntas é para você conhecer ou saber os conhecimentos prévios dos seus alunos. Logo, não há necessidade de você perguntar e responder. Você pergunta, sua turma responde. Ah, pastor, e se ninguém responder, o que é que eu faço? Não responda também não. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas e você já deixa sua turma na curiosidade. Pega essa dica, professor, dando seguimento. Versículo-chave. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A leitura oficial está em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Sempre é bom fazer uma leitura compartilhada com seus alunos, mas vale aqui um destaque com relação a este versículo. Veja só, vamos estudar a história de um jovem que iniciou seu ministério tomando decisões erradas. Olha, atitudes erradas, mas no entanto se arrependeu e tornou-se muito útil para a obra do Senhor. Assim também como pode ter acontecido na minha vida e na sua vida. Tomou decisões erradas, fez o que não deveria, mas ao fim acabou o ministério, acabou a nossa vida? Não! E vamos aprender isso na história do jovem Marcos. Venha conosco. Introdução ou conectado com Deus. Há companhias que trazem à tona as falhas, apontam os erros e julgam as decisões erradas. Destes, devemos manter distância. Olhando para a vida do jovem João Marcos,
veremos que o desejo de aprender com erros, atrelado a pessoas dispostas a contribuir para o crescimento do próximo, são ingredientes capazes de mudar toda a sua trajetória. Estudamos até aqui sobre inúmeros personagens que fizeram escolhas acertadas na juventude. Contudo, ainda que decisões erradas cruzem nossa trajetória, precisamos buscar continuamente o processo de aprendizado e aperfeiçoamento. Veja só, nós estamos sempre evoluindo e crescendo. Mas, no entanto, no decorrer da nossa vida, do progresso da nossa vida, nós podemos cometer erros, escolher errado, decidir errado. E você sabe, toda decisão, toda escolha vai ter suas consequências. Assim como aconteceu na vida desse jovem chamado João Marcos. Tomou a decisão errada, na hora errada, e por causa disso sofreu as consequências. Mas, no entanto, deu a volta por cima, se recuperou e tornou-se muito útil para a obra de Deus. Assim também como pode ter acontecido na minha vida e na sua vida. Erros na nossa vida, na trajetória, poderão ocorrer, acontecerão. Mas o que eu vou fazer após errar? O que é que eu vou fazer após escolher errado? Tomar a decisão errada. Eu vou jogar a toalha? Vou desistir? Vou parar? Ou vou tentar recuperar? Eita! Ou vou buscar restituição de tudo aquilo que foi perdido na minha vida? Saiba que João Marcos não parou. Continuou buscando ao Senhor. E no final da sua história nós vamos ver que ele era útil para a obra do Senhor. Assim como você também, viu? Pega essa dica. Dando seguimento. Quem é João Marcos? João Marcos, comumente chamado de Marcos, é autor do evangelho que leva o seu nome. A casa de sua mãe era uma espécie e local de reunião da igreja primitiva. Ele é um cristão do primeiro século, filho de uma mulher chamada Maria, companheiro dos apóstolos e primo de Barnabé. Sua história é marcada pela memória de Barnabé, que não descartou como preferia Paulo. Veja só, estamos falando aqui do jovem chamado de João Marcos. Na verdade, o seu nome hebraico, anote aí, o seu nome hebraico era João. E o seu nome latino, o seu nome romano era Marcos. Mas normalmente ele é mais chamado, conhecido como Marcos. O seu nome romano, o seu nome latino. Então por isso nós falamos João Marcos. João Marcos também era primo de um homem que vai ter um grande destaque na igreja primitiva, chamado de Barnabé. Isso mesmo, João Marcos é primo de Barnabé. Tem referência bíblica que vai até dizer que ele é sobrinho de Barnabé, mas o termo mais correto é falar que é primo de Barnabé, tá ok? Tem referência que você pode achar o nome de sobrinho de Barnabé. Por quê, pastor? Porque a palavra para primo e sobrinho normalmente era a mesma, com poucas diferenças. Então, por isso que há essa confusão. Mas Barnabé é primo de João Marcos. E a sua mãe, irmã Maria, calma, não é Maria, mãe de Jesus, viu? Existem várias Marias na Bíblia Sagrada. Eu já fiz até um vídeo, não sei se foi nesse canal ou no canal PR Giovanni Santos, que eu falo acerca das Marias da Bíblia Sagrada. Recomendo você assistir esse vídeo. Então, João Marcos é filho de Maria e possivelmente essa Maria e João Marcos tinham boas condições financeiras. E você vai descobrir daqui a pouquinho. Vai anotando aí as informações. Segundo tópico, queimando a largada. João Marcos é mencionado como companheiro de Paulo e Barnabé durante suas viagens juntos. Esse jovem os acompanhou em sua primeira viagem missionária. Porém, foi exatamente durante essa viagem que esse jovem toma uma decisão inesperada, muito criticada. Sem muitos detalhes, o relato bíblico nos informa que em determinado momento João Marcos deixou Paulo e seus companheiros e voltou para Jerusalém. No contexto de uma corrida, queimar a largada resulta na eliminação de um atleta. O jovem João Marcos, no início de seu ministério, havia deixado a má impressão após tomar aquela decisão. Apesar das inúmeras justificativas possíveis, o fato é que abandonar
olhar para trás, retroceder, são decisões pessoais e intransferíveis, e talvez isso explique a resposta de Pedro diante da proposta de deixar o mestre, como grande parte da multidão havia feito. Veja só, nós estamos hoje estudando a história de João Marcos. Já aprendemos aqui que o seu nome João é o seu nome hebraico e o seu nome Marcos é o seu nome latino, o seu nome romano. E normalmente ele é mais chamado ou conhecido pelo seu nome romano. Nós não sabemos a causa nem o motivo. Mas também João Marcos vai citar que a sua mãe, irmã Maria, não é Maria, mãe de Jesus, já falei sobre isso. Eram pessoas ricas, pois a sua casa sempre era utilizada para que pudesse acontecer a ceia. Tudo indica que a ceia de Jesus Cristo comemorou com seus discípulos. A última ceia aconteceu na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Então a sua casa era uma casa bastante grande, havia um grande salão onde acontecia as reuniões da igreja, onde aconteceu possivelmente a última ceia do Senhor. E também, através do livro de Atos, nós sabemos que ela, irmã Maria, na casa da irmã Maria, tinha uma serva. Então, tudo leva a crer que João Marcos, filho da irmã Maria, eram pessoas ricas, pessoas que tinham condições. Primeiro, porque tinha uma casa grande, ao ponto de ter um grande salão. Só quem tinha casa assim eram pessoas ricas e também na sua casa tinha uma serva. Então, nós entendemos com isso, eles eram pessoas ricas. E lembrando, a Bíblia não menciona o pai de João Marcos. Possivelmente já havia morrido. Então, a Maria era viúva. Possivelmente. Anote aí essas informações. João Marcos também vai ter seu destaque porque andou muito com o apóstolo Pedro. Isso mesmo, João Marcos vai ter um grande contato com o apóstolo Pedro e possivelmente foi Pedro que contou as orientações, as histórias da Bíblia Sagrada, o qual João Marcos escreveu, confeccionando assim o evangelho que leva o seu nome. Isso mesmo, professor. Nós estamos estudando hoje a história do autor do livro que leva o seu nome, Marcos. Quem escreveu foi esse Marcos daqui que nós estamos estudando. Possivelmente, ele ouviu as histórias, os testemunhos do apóstolo Pedro, escreveu e compôs assim o evangelho de Marcos. Até aí você entendeu? Deixa aqui nos comentários. Eita glória, ele disse que aqui o alimento é forte, né? Vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro, é seu parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Se você quiser receber todos os nossos materiais, deixa o meu WhatsApp aqui, entre em contato comigo agora, crente. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Mas vamos dar seguimento. Vejamos. Quem é um caso perdido? Depois que Paulo e Barnabé retornaram da sua primeira viagem missionária, Paulo expressou o desejo de voltar para visitar os irmãos nas cidades que haviam pregado anteriormente, a fim de ver como todos estavam. Barnabé não se opôs à ideia, mas quis incluir seu primo João Marcos entre os participantes desta viagem. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, porque na primeira viagem anterior já havia os abandonados. Veja só, professor, qual é o contexto que nós estamos falando aqui agora? Já vimos um pouquinho quem foi João Marcos.
E sabemos que João Marcos é primo de Barnabé. Na primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé estavam na igreja em Antioquia, e lá o Espírito Santo de Deus bradou, pedindo que fosse apartado, que fosse separado e enviado Paulo e Barnabé para a obra missionária. Ali estaria acontecendo a primeira viagem missionária. E Barnabé, nessa primeira viagem missionária, leva com ele o seu sobrinho João Marcos, que inicia essa obra missionária, que foi muito importante para a pregação do evangelho. Mas, no entanto, no meio do caminho, quando estava iniciando a trajetória, João Marcos chega para Barnabé e Paulo diz o seguinte: olha, eu quero retornar. Eu não quero dar seguimento. Eu não quero ir mais nessa obra missionária. E retorna novamente à sua casa. Isso deixou o apóstolo Paulo não muito bom. O apóstolo Paulo não concordou, não gostou dessa situação e guardou no coração dele esse abandono quando João Marcos deixa a obra missionária e retorna para sua casa. Abro um parêntese para falar que nós não sabemos o motivo, a causa. Ah, pastor, poderia ser porque alguma pessoa ficou doente, porque não estava bem. Nós não sabemos a causa. Só sabemos que, no meio do caminho, ele fala com Barnabé, com Paulo e retorna da obra missionária. E o apóstolo Paulo não gostou dessa atitude e guardou no seu coração. Então, a obra missionária aconteceu. Paulo e Barnabé pregou a palavra do Senhor. Muitas pessoas aceitaram a Cristo Jesus. Foi uma bênção a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Depois disso, eles retornam novamente para Antioquia. E depois de um tempo, Paulo e Barnabé decidem novamente retornar para verificar, para acompanhar o crescimento da obra do Senhor aonde eles já tinham passado. Então falaram que vamos retornar. Vamos visitar as pessoas que nós ganhamos para Cristo. Vamos voltar para a gente ver como é que estão as igrejas, se estão estabelecidas, se estão precisando de algo. Tanto Paulo quanto Barnabé entenderam que havia essa necessidade. Os dois concordaram, vamos e vai ser uma bênção. Aí é quando Barnabé fala com Paulo dizendo, Paulo, nós vamos e vai ser uma bênção. Então Barnabé diz, mas tem o seguinte, vamos levar comigo João Marcos. É um menino bom, interessado. Quando Paulo ouve o nome de João Marcos, ele diz, João Marcos, o seu primo, ele não vai comigo não. Lembra o que foi que ele fez? Iniciou a obra missionária e nos deixou no meio do caminho, nos deixou na mão. Ele não vai estar conosco, ele não vai seguir nessa viagem. Meu irmão, aconteceu ali então a disputa, uma intriga entre Paulo e Barnabé, com essa decisão, vai levar ou não vai levar João Marcos? Leva, não leva, leva, não leva, leva, não leva. Vamos ver agora o que foi que ficou decidido. O desentendimento, o conflito. O desentendimento foi tão intenso e o consenso tão complicado que o jovem João Marcos tornou-se pivô da separação desses dois apóstolos. Paulo seguiu com Silas pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, e Barnabé navegou com o jovem João Marcos rumo a Chipre. Vale mencionar que isso fez com que dois grupos missionários se espalhassem e propagassem o evangelho. Veja só, essa questão foi algo tão importante, tão séria para Paulo e Barnabé, que os dois decidiram o seguinte: quer dizer, Barnabé, que você só vai comigo se João Marcos for? Então fazer o seguinte, você não vai comigo e eu não vou com você também. Eu vou chamar comigo Silas, ele vai estar me acompanhando e eu vou fazer a visita. E você toma outro rumo. Tá ok, Paulo? Se você não quer levar João Marcos com a gente, então vamos fazer essa divisão. Você vai para um lado, que eu vou para o outro. Aparentemente parece que foi algo ruim essa divisão, mas na verdade não foi. Porque em vez de sair uma caravana para evangelizar, saíram duas caravanas. Isso mesmo.
saiu o grupo de Paulo e Silas e o grupo de João Marcos e Barnabé para realizar a obra do Senhor. Em vez de ter um grupo, tiveram dois grupos evangelizando e ganhando mais almas para Cristo Jesus. Porque Deus, ele sabe trabalhar. Mas esse conflito com João Marcos foi algo que poderia ter prejudicado a obra missionária. Porque o apóstolo Paulo era sério, comprometido, cheio de responsabilidade. E qualquer um que tentasse atrapalhar, ele não permitiria. O apóstolo Paulo tinha compromisso e responsabilidade. Barnabé é aquele obreiro, aquele pastor, aquele líder que gosta de ajudar. Gosta de apostar as fichas no irmão, gosta de valorizar o ministério, gosta de dar oportunidade. Paulo é aquele homem comprometido e sério. Você não pode errar com ele. Se errar, vai perder as oportunidades. Barnabé é aquele líder que sempre gosta de dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Não é que um esteja errado e o outro certo. São perfis diferentes, naturezas diferentes e nós devemos compreender cada um deles. Fez suas anotações, professor? Vai deixando aqui nos comentários. Mas dando seguimento. A esperança. Não devemos tentar procurar razão nos posicionamentos de Paulo e Barnabé. Paulo tinha por prioridade e propósito de vida o trabalho missionário. Ele investiu força, recursos e energias para disseminar o evangelho transformador de Jesus Cristo. E em sua visão, o jovem João Marcos representava um risco à plena execução de sua missão. Barnabé enxergava potencial no jovem e desejava confiar mais uma vez, dar uma nova chance. Entender o perfil de liderança. Aqui nós estamos falando de dois líderes com perfis diferentes. Nenhuma liderança será igual. Paulo, sério, comprometido. As pessoas têm que ser daquele jeito. Se você deu a palavra, você deve cumprir. Você deve honrar a sua palavra, senão ficará em falta. Barnabé, sério, comprometido, mas acreditava que as pessoas deveriam ter uma segunda chance. Vou perguntar, e você? Qual tipo de líder que você é? Você é mais puxado para Paulo ou mais puxado para Barnabé? Deixa aqui nos comentários e conversa também com seus alunos. Paulo era o tipo militar, não pode ter erros. Eita, será que você seria o obreiro aprovado pelo apóstolo Paulo? Ou você precisaria, ou quem sabe já precisou, de um apóstolo chamado Barnabé? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e converse também com seus alunos. Dando seguimento, vejamos. Ninguém está perdido. Apesar de não termos nenhuma informação sobre o período em que Marcos acompanhou Barnabé, seguradamente podemos afirmar que ele foi discipulado por Barnabé, a ponto de mais tarde o próprio Paulo reconhecer o seu valor. E é provável que olhar para a vida de João Marcos nos leve a refletir na seguinte pergunta: quem é um caso perdido? Quantas vezes já ouvimos cristãos dizerem que desistiram de orar por uns ou evangelizar outros? E o que precisamos reforçar diante desses questionamentos é a verdade infalível de que não existem casos perdidos para Deus. Nada do que alguém fizer pode ser maior do que a graça de Jesus e o seu amor. Não existe caso perdido. Deus salva, liberta, transforma qualquer um. É por isso que o pecado pode estar na vida da pessoa, distanciado, não quer ouvir, não quer meditar, não quer se arrepender, não quer confessar pecado. Mas quando a graça chega, quando a pregação do evangelho acontece e a pessoa crê em Cristo Jesus, todos os seus pecados são perdoados e a sua vida é transformada pelo poder de Deus e você terá chance de recomeçar, de construir uma nova vida em Cristo Jesus. E veja que aqui nós estamos falando de uma pessoa muito importante para o cristianismo, João Marcos, o autor do primeiro evangelho. Isso mesmo, na sua Bíblia, o primeiro evangelho que está lá é o evangelho de Mateus. Mas os historiadores acreditam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Digo até mais, todos os outros autores, Lucas e Mateus,
praticamente escrever as mesmas histórias, talvez pegar até como base para escrever os outros evangelhos, Mateus e Lucas. Possivelmente utilizou o livro de Marcos como referência. Somente para você entender, praticamente todo o livro de Marcos, está contido no evangelho de Mateus. Você sabia disso? Ou seja, estamos falando de uma pessoa muito importante para a obra do Senhor, mas, no entanto, tomou decisões erradas, errou no início, mas se arrependeu e se tornou muito útil para a obra do Senhor. Assim também como pode ter acontecido ou vai acontecer na sua vida, esteja tomando um caminho errado, decisões erradas. Deus, ele quer endireitar, consertar, colocar no prumo a nossa vida para que nós possamos agradar a ele e não ao sistema do mundo. Quarto tópico, vivendo e aprendendo. A jornada cristã de uma pessoa não é definida por erros iniciais, mas pelo processo de aprendizado e aperfeiçoamento ao longo do tempo. Pior do que errar é fazer escolhas ruins, passar por situações difíceis e não tirar a lição de tudo que vivemos. Não podemos nem devemos viver presos ao passado, aos eventos e circunstâncias negativas. Por outro lado, é imprescindível carregar as lições aprendidas ao longo do caminho. Enquanto temos vida, temos a oportunidade de acordar todas as manhãs e mudar hábitos, sermos produtivos e termos uma existência relevante. Enquanto a vida nunca é tarde para mudar nossa própria história e de outros. Sempre nós temos a oportunidade de evoluirmos, de crescermos, de ampliarmos os nossos conhecimentos e a nossa vida. Errar é humano, já foi dito aí ao povo. Não é a Bíblia não, viu? Errar é humano, mas permanecer no erro é... Não falei nada aqui. Em outras palavras, Deus, ele ama perdoar as pessoas. Isso mesmo, Deus, ele ama nos perdoar. Mas para que possamos alcançar o perdão de Deus, é necessário se arrepender do erro, confessar o erro, abandonar o erro e assim poder trilhar o novo caminho, a nova trajetória. O projeto de Deus sempre é maior, o projeto de Deus sempre é melhor. Agora nós precisamos desfrutar, pegar e estar ativo na obra do Senhor. Muitas pessoas pararam, desistiram porque cometeram um erro. Pecaram, se distanciaram do Senhor e acabam cada vez mais se afastando dele e perdendo a sua bênção. Pode ter ocorrido o que for na sua vida. Jesus Cristo continua te amando, querendo estar perto de você, querendo se relacionar de você. Não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta de Deus. São os nossos pecados, as nossas falhas que vão colocando a barreira. Mas Deus sempre quer conversar com você. Eita glória! Ele diz que aqui é bênção pura sem mistura, mas vamos dar seguimento. Agora preste atenção a essa informação. Tem um canal novo aí chamado Hinos para EBD, isso mesmo. Nesse canal Hinos para EBD, toda semana esse canal está postando hinos relacionados a cada lição e a cada aula. Isso mesmo. Dessa lição, por exemplo, vai ter um hino específico para esta lição. Você pode estar pegando esse hino e compartilhando com seus alunos, serve como revisão, de apresentação, fica à vontade. Esse canal será uma bênção para a sua vida. Eu estou recomendando para que você possa conhecer, se inscrever e deixar seu like. Nome desse canal, Hinos para EBD. Toda semana vai ter um hino referente à sua turma, referente à sua lição e vai ser uma bênção. Ah, e se você também produz conteúdo evangélico, cristão, abençoado e quer que eu venha recomendar o seu canal, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo para que nós possamos fechar uma parceria. E assim eu vou estar recomendando o seu canal aqui e vai ser uma bênção. Mas tem uma coisa, o seu canal tem que ser bênção pura sem mistura. Você quer que o pastor Giovanni esteja recomendando o seu canal? Entre em contato comigo agora e vamos fechar uma parceria abençoada. Quarto tópico, o item 2. O que te define? A história de Marcos não tem um fim quando ele decide abandonar os apóstolos na primeira viagem missionária. Ignorar os erros não é uma solução, mas encará-los e aprender com eles é libertador. João Marcos poderia ser lembrado como desistente,
mas terminou como um cooperador muito útil. E você, o que ele define? Vai parar? Vai desistir? Vai deixar que as perseguições, vai deixar que os erros, que os pecados venham tirar você da presença do Senhor? Você vai parar de fazer a obra de Deus? Vai desistir? Por quê? Sempre há tempo de recomeçar e evoluir e crescer. Assim aconteceu com João Marcos. Iniciou errando, sua trajetória errada, acabou errando na sua decisão de deixar a obra missionária. Mas depois ele melhorou, ele evoluiu e se tornou um obreiro muito importante para o apóstolo Paulo. Veja que Paulo disse, olha, não quero João Marcos comigo. Mas no final, o próprio Paulo vai recomendar João Marcos para a igreja de Colossos e ainda vai pedir a sua visita, que Marcos venha me ver, ele é muito útil. Aquele que Paulo não queria com ele, quando Paulo estava lá na prisão, mandou exatamente, manda vir cá Marcos, eu preciso ver Marcos, porque Marcos me é muito útil. Aquele que no início não era útil, se tornou útil, porque não deixou as críticas, não deixou o seu erro dominar o seu coração. Ele deu a volta por cima. Assim também como você, eu, nós podemos fazer constantemente em nossa vida. Dando seguimento. Para concluir, se você apenas lamentar e chorar pelos erros do passado, continuará estagnado no mesmo lugar. Não aceite ser lembrado por seus erros, derrotas e fracassos. Diariamente a graça de Cristo se renova sobre nossas vidas, nos dando a oportunidade de decidir aprender com os equívocos e obstáculos que se apresentam ao longo do caminho, a fim de seguirmos ainda melhores a carreira que nos é proposta. A decisão é nossa. Como você vai querer ser lembrado? Aquele que parou, aquele que desistiu, aquele que estacionou, aquele que parou ou aquele que continuou marchando com seus erros, com suas falhas, mas foi liberto pelo poder de Deus. A transformação está para a nossa vida. O perdão está para a nossa vida, mas nós não podemos parar nem desistir, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Já quero agradecer a você que é inscrito, você que comenta, você que deixa o seu like. E lembrando, viu? A dinâmica desta aula está no canal Descomplicando EBD. Recomendo você conhecer esse canal que está sendo sensacional. Por isso, vá assistir a dinâmica que você vai estar gostando desta aula. Deus abençoe e até a próxima. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.